Oi, turma! Hoje o tema é o que fazer nos dias mais difíceis da sua vida. Muito prazer! O meu nome é Paula Rocha e nesse canal nós falamos de inteligência emocional, inteligência espiritual e feminilidade. Bom, o tema de hoje é um tema que muitas pessoas passam no dia a dia. É aquela fase que muito difícil, nós não vemos aquela luz, sabe? Depois do túnel, onde você olha para um lado dá errado, olha para o outro dá errado, e você fica sem saber o que fazer. Você já parou a pensar que esse tempo difícil que você está vivendo pode ser uma mudança de rota de Deus para a tua vida? Quando todas as portas se fecham, pode ser Deus mudando a direção da sua vida. Eu vou contar uma história de um colega que eu achei muito bacana, ele comentando, né? Ele é de uma família que tem um poder aquisitivo alto, e eles tinham muitos funcionários naquela cidade. E aí, eles tinham uma companhia de ônibus e ele precisava tirar habilitação para poder dirigir o ônibus. E aí ele vai lá na delegacia e o policial, que ele ia fazer a prova, falou assim para ele: sabia que eu trabalhei pro seu pai? E o seu pai me demitiu? E aí ele já ficou apreensivo, falou: nossa, ele não vai me provar. Meu pai demitiu ele, né? E ele sabiamente virou para aquele militar, falou para ele: se meu pai não tivesse te demitido, hoje você não estaria aqui, não teria o salário que você tem. Porque nós jamais iríamos pagar aquilo que você ganha hoje. Então entende? Que aquela demissão fez com que ele mudasse a rota. Aquele emprego que você estava e foi desligado. Aquele amigo que te deixou. Pode ser uma direção de Deus para a tua vida. Nesses momentos que nós não sabemos o que fazer, porque nós não sabemos, né, o que vai vir. É como uma mãe de primeira viagem. Tudo é novidade. A gestação, quando o bebê nasce, ela fala: o que eu vou fazer? Né? Qual é a hora do banho? Tá com fome? Tá chorando por quê? O que ele quer? Né? A mãe fica desesperada, qualquer gripezinha já tá levando no médico, com uma de algo grave. É início, então ela não sabe o que fazer. Então ela, né, corre para onde ela acha que é o correto. Quando ela já tem o segundo filho, ela já sabe como que é a gestação, né? Já sabe como que é estourar a bolsa, já sabe quando o choro do bebê é manha, quando ele tá com fome, quando ele tá sujo. É tudo mais tranquilo. Então, muitas das vezes, nós desesperamos a nossa vida porque nós não sabemos o que está por vir. As portas que estão fechadas, o que está acontecendo é como se fosse um fim para tudo, né? Mas isso pode ser Senhor te mudando de lugar. Entenda que quando uma coisa dá certo, pode até ser um mal. Mas quando todas as coisas estão erradas, é Deus mudando a sua rota. É isso mesmo. Na PAN, você sabe que eu não posso falar tudo porque senão eles bloqueiam aqui no canal. Muitas pessoas passaram dificuldades e outras cresceram, se tornaram grandes empresários, faturaram. Por quê? Porque em meio àquela situação difícil, eles procuraram a saída e não ficaram também olhando só para o problema. Porque tudo aquilo que a gente coloca foco expande. Então, se nós ficarmos olhando só para os problemas, a gente não vai conseguir achar uma solução para poder sair daquele momento. O problema, ele é real, ele está ali. Mas você já perguntou para Deus o que é aquele momento, aquela estação da sua vida? Porque nós nunca perdemos. A gente sempre ganha ou aprende. Muitas das vezes é um aprendizado que nós precisamos ter naquele momento para ir para o próximo nível. Como que funciona uma empresa? Geralmente você entra numa função e quando você desempenha aquela função, você é aprovado para a próxima estação.
para o próximo nível. E é assim Deus conosco. Muitas das vezes, esse momento difícil que você está passando é o tempo de aprendizado para você ir para o próximo nível. O que nós temos que fazer é não parar, é continuar. Continuar mediante aos desafios, aos problemas, porque as fases, essa fase que está passando, ela não é para sempre, ela é uma fase. Mas a próxima fase, ela depende do agir de agora, daquilo que você está escolhendo agora. Quais são as decisões que você tem tomado mediante a todas essas aflições que você está tendo, a essas dificuldades que você está tendo? Você já perguntou para Deus o que é para você aprender desse momento? E a solução para o próximo nível? Você sabia que é muito bacana a pessoa que é inteligente, né? Uma pessoa que aprende com facilidade, ela estuda muito. Mas a pessoa que ela é sábia, ela vai achar soluções onde o inteligente não acha. Por quê? Porque a sabedoria, ela vem do alto, ela vem de Deus, isso não pode ser comprado. Não, o único livro que está na Bíblia, né? Nenhum outro. Então, a sabedoria que vem do alto pode te dar uma direção diferente. Mas quando nós estamos numa situação onde nós não vemos depois, nós temos uma tendência ao que é nos desesperarmos. É ou não é? Desesperar com aquela situação, com aquele problema, e aí nós fechamos os olhos para as oportunidades, para as coisas que podem vir depois. Então esse é o meu recado para você. Está passando um momento difícil? Peça para Deus te dar sabedoria para poder decidir sobre esse problema que você está enfrentando. Uma certa vez, um rei precisou decidir entre duas mulheres. Essas duas mulheres chegam para o rei e falam: esse é o meu filho. Aí uma: esse é o meu filho. As duas que nem falando que eram mães daquela criança. E aquele rei, com a sabedoria de Deus, falou assim: olha, então vamos fazer assim. Vamos dividir a criança, damos uma parte para uma mãe e damos uma parte para outra mãe. E aí o que acontece? A verdadeira mãe, ela fala: não, pode ficar. Por quê? Porque só uma mãe de verdade prefere não ter o filho do que ver o filho sem vida. Mas isso, ele só pôde ter essa sabedoria. Pensa, de falar isso para umas mães, porque Deus deu a direção para ele. Então, o sábio, ele não cai no buraco que o que tem conhecimento cai e consegue sair. Porque ele é direcionado pelo alto. Ele é direcionado por Deus, que conhece todas as coisas, que conhece o seu amanhã, que conhece o caminho correto para você seguir. Em vez de, muitas das vezes a gente se espera e vai pedir opinião para pessoas, né? Muitas vezes você está passando por um problema no seu casamento e vai pedir opinião para amiga. Você está passando por um problema no trabalho e vai falar com a colega que trabalha com você, que às vezes até uma pessoa invejosa que está querendo te derrubar no trabalho. Você já experimentou perguntar para Deus? Ele responde. Se você não teve essa experiência, eu te convido. Eu falo que Deus, ele tá aí com você. Você pode não estar vendo. Deus, ele é igual o Wi-Fi. Você está vendo o Wi-Fi? Não, mas você não está usando. Deus é do mesmo jeito. Você não está vendo ele, mas ele está com você. Então, peça a direção dele. Coloque nas mãos dele. Esse momento que você está passando. Que eu tenho certeza que ele vai te direcionar para o caminho certo, para as pessoas certas e para os lugares certos. Eu fico por aqui. E peço que você me siga nas redes sociais. Terapeuta da Identidade, Paula Rocha. E siga no canal. Envie esse vídeo para alguém que está passando por um momento difícil. Que você olha para ela e fala: ela está precisando dessa mensagem. Lembre-se que você pode ser boca de Deus na vida de alguém. Um abraço e até o próximo vídeo. Fui!